Parece bonito do lado de fora. Mas tirando a máscara e falando com as vítimas, descobre-se o outro lado da história. As evidências documentadas que você verá podem parecer incríveis, mas são todas verdadeiras. Quando tiraram minha família, eu não tive mais razão para viver. Tentei o suicídio. Graças a Deus eu não consegui. A parte mais difícil para mim é que fizeram meus próprios filhos voltarem-se contra mim. Você sabe, a lavagem cerebral dessa organização é incrivelmente eficaz. Em defesa de um número crescente de vítimas, Ed Decker e Dick Bear, vítimas também dessa poderosa organização, consultaram um escritório de advocacia sobre se entrariam com um processo contra ela. Sr. Bear, Sr. Decker, estamos tratando aqui com o quê? Trata-se de uma enorme organização, uma companhia de bilhões de dólares com propriedades pelo mundo inteiro, cuja influência espanta. Temos registros de muitos lares que têm sido destruídos por essa gente. É um dos grupos mais enganadores e perigosos do mundo inteiro. Eu tenho provas que o ligam com o ocultismo, com o satanismo... Sr. Decker, eu não duvido de sua sinceridade, mas eu acho difícil acreditar nisso. Na realidade, essa gente orgulha-se muito do seu senso de unidade familiar, como também em uma forma notável de retidão moral. É parte do incrível engodo. É o que precisamos desenterrar. Nós precisamos desmascará-lo mostrando a verdade. O lado oculto do mormonismo. Uma distribuição Comets. Versão brasileira Herbert Richards. Cidade do Lago Salgado, Utah, meca do mormonismo. Uma das religiões mais ricas do mundo e que cresce tanto que tem mais de 6 milhões de membros pelo mundo. Para o mundo lá fora, a Igreja Mormon mostra uma imagem familiar bem cuidada. Destacam a união da família, um relato inspirador e elevados padrões morais. A Igreja Mormon, conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou SUD, envia milhares de missionários por ano para propagarem o mormonismo pelo mundo todo. Quase todos são treinados aqui, num centro especial junto da Universidade Brigham Young, ou BYU. Para a maioria de nós, os mormons parecem cristãos verdadeiros, vivendo aquilo que creem. Dr. Harold Goodman, professor da BYU, ex-bispo mormon, atualmente um presidente de missão na igreja. A igreja encoraja a família a reunir-se sempre que possível em diversas atividades, como, por exemplo, a noite familiar. O pai, o patriarca da família, reúne os seus familiares, fazem uma oração, cantam um ou dois cânticos e etc. I looked out the window and what did I see? Popcorn, popcorn on the apricot tree. Somos uma igreja centralizada na família, pois cremos que famílias fortes formam uma nação forte. Nações fortes formam um mundo forte. O crescimento da Igreja Mormon tem sido fenomenal. Dentro de 50 anos, contará com 70 milhões a 100 milhões de pessoas. Assim será por muitas razões, e uma delas é o vasto programa missionário por todo o mundo. Atualmente, há cerca de 28 mil missionários em 186 missões. Milhares dos primeiros membros desse movimento foram recrutados na Inglaterra, aumentando assim a igreja na América no início do século XIX. Brian Grant, diretor de Relações Públicas da Igreja Mormon na Grã-Bretanha e Irlanda, onde a igreja tem crescido cerca de 1000% nos últimos 20 anos. A ideia que todos têm dos missionários mormons é de 2 jovens de roupa escura em bicicletas, batendo nas portas em horas inoportunas. Mas há um número crescente de moças trabalhando nas missões e casais já aposentados que também querem anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Muita gente tem se unido à igreja, creio que é por causa dos princípios do Evangelho, que os faz entender quem são, quem foram e o que poderão vir a ser.
Jim e eu viemos de famílias cristãs bem sólidas. Conhecemos o mormonismo através de um dos sócios de Jim. Eu sempre tive a ideia de que um mormon era alguém que andava vestido de preto e tinha 16 mulheres. O que não é verdade, é claro. Essa gente parece cristã. Todos os cristãos que tenho conhecido possuem esses mesmos atributos. São gentis, bons, amorosos, voltados para a família. Tudo quanto eles fazem gira em torno da religião. O povo da igreja mormon é tão amigável. Eles me conquistaram através de seus bailes. Os meninos da escola me animavam dizendo: que bom você está vindo para a igreja mormon. Me fizeram entrar na igreja através de seu programa social, que é fabuloso, com aquela sua atmosfera familiar. Minha família foi destruída, então eu entrei direto. Os jovens certamente são a força da igreja no futuro. Por isso, temos classes para os jovens aos domingos. Há eventos atléticos para a nossa juventude. E encontros sociais, onde eles se divertem, dançam. Muitos dos eventos sociais, bem como os cultos regulares, têm lugar nas capelas, que estão sendo construídas em média de 2 por dia ao redor do mundo. Porém, há quase 50 templos mormons que servem a um propósito bem diferente. Ali não há cultos normais, só há cerimônias secretas, reservadas para uma elite selecionada. O alvo de todo santo dos últimos dias é vir a casar-se, formando uma unidade familiar na casa do Senhor. Ali ele receberá as bênçãos sagradas que finalmente lhe permitirão, se ele for digno, de habitar na presença do Pai Celestial. Nem todos os membros da igreja vão ao templo, e isso talvez chegue a surpreendê-lo. Para poder ser admitido ao templo, é necessário que se receba uma recomendação para o templo. É necessário uma entrevista que seja satisfatória com o bispo e com o presidente da estaca. Ali, ele ou ela é interrogado quanto a certas questões muito pessoais, sobre seu valor, moralidade e se é dizimista integral. Somente assim poderemos estar com nosso Pai Celestial. Sem isso, não poderemos chegar à sua presença. Ao ser admitido no templo e aderindo a várias regras, tais como abster-se de chá e café, doar uma porção substancial do salário à igreja mormon e trabalhando de graça para diversas organizações da igreja, o mormon digno pode tornar-se ele mesmo um deus na vida por vir, governando o seu próprio planeta com um bom número de esposas deusas. Assim você pode ver por que o templo é tão importante para nós, os mormons. Porque quem for digno de entrar no templo, recebendo ali as ordenanças e os convênios e guardá-los, finalmente poderá tornar-se o próprio membro um deus. Antes desse templo recém-construído em Seattle ser fechado para todos, exceto para um grupo seleto de mormons, os visitantes puderam dar uma espiada por dentro do mesmo. Para muitos desses mormons que vieram de milhares de quilômetros de distância e ficaram na chuva por várias horas, essa pode ter sido a única vez em que puderam entrar num templo mormon. Quem é Deus Pai para você? Ele é como eu, você, como todos na face da terra. Então ele é um homem? É. Como ele tornou-se Deus? Ele é perfeito em tudo. Então, se formos perfeitos, poderemos ser como Deus? Sim, senhora. Os deuses e as deusas mormons, conforme dizia Joseph Smith, outrora eram apenas humanos, como todos nós. Porém, esforçaram-se e tornaram-se deuses. Há supostamente bilhões desses seres altamente evoluídos no espaço, governando seus próprios planetas. Isso parece ficção científica ou mitologia grega. O senhor acredita que a maioria dos mormons crê mesmo nessas coisas? Sem dúvida. Claro. Floyd C. McKelvin, autor do best-seller A Ilusão Mormon. Eles creem que Deus progrediu eternamente e que antes ele foi um homem que se tornou Deus. Daí vem a doutrina deles de que todos podem evoluir e tornar-se deuses. Por exemplo, no livro Regras de Fé, há uma citação de Talmud que diz: como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Portanto, toda a doutrina deles deriva-se da ideia de tornarem-se deuses. Eu acho que deuses e deusas não voam até os tribunais.
Os jurados têm a responsabilidade de mostrarem-se céticos. Precisamos dar-lhes informações que contenham algum fundo de verdade. O que os senhores estão dizendo, eu acho que eles não engolirão isso, não. Eu engoli por 19 anos. Você precisa compreender a estranha crença dos mormons que gira em torno do casamento celestial. Eles creem que a divindade deles está ligada à exaltação eterna mediante o casamento e a unidade familiar. A igreja mórmon ensina que se eu quiser ser uma deusa, eu preciso me casar com um homem mórmon vinculado à igreja. Sem um marido que me leve ao